Dois jogos invicto no campeonato, dois jogos com os times mais complicados nesse Brasileirão e o Vasco conseguiu uma vitória fora de casa contra o Atlético e o empate jogando ontem no Maracanã contra o Palmeiras. Tá bom? Tá ruim? Olha, eu acho que nenhum torcedor do Vasco estava tão esperançoso que nesses dois primeiros jogos o Vasco conseguisse essa pontuação. Mas agora é olhar para frente, consertar os erros e, quem sabe, voltar a pontuar no próximo jogo em casa contra o Bahia. Solta a vinheta que daqui a pouco a gente vem com muitas notícias. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando a semana, mas trazendo muitas notícias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, você que ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai ser informado e é muito importante também você deixar o like nesse vídeo e compartilhar. Ajude esse vídeo a chegar a outros vascaínos, copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar, mas antes um recado importante, da Bet7k, a melhor plataforma para apostas esportivas da internet, não tem jeito, apostas esportivas e jogos online, sabe aquele do aviãozinho que você ganha dinheiro? Então, tem na Bet7k e é fácil e tranquilo. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você vai lá, vai ter um link, você faz o seu cadastro com esse link exclusivo aqui do canal Atenção Vascaínos e você pode ganhar até R$7 mil por semana. Isso mesmo, sorteios semanais de até R$7 mil na Bet7k, que tem vantagens importantes como, por exemplo, cashback, suporte 24 horas, pagamento via Pix, o mais rápido do Brasil, e esses sorteios semanais de até R$7 mil é muito importante. Bet7k, parceira do canal Atenção Vascaínos, onde você aposta e ganha e pode sacar um bom dinheiro e fazer uma graninha extra. É só ir lá no link no primeiro comentário e fazer o seu cadastro exclusivo nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E o Vasco jogando ontem no Maracanã, quase 60 mil pessoas presentes, e o Vasco conseguiu um empate com o Palmeiras. O torcedor do Vasco falava o seguinte: Emerson abriu 2 gols, poderia ter vencido. É claro que sim. A gente vai falar um pouquinho sobre essa partida, até porque o Vasco saiu na frente ainda no primeiro tempo, com esse gol feito por Pedro Raul, cruzamento da esquerda do Alex Teixeira, e Pedro Raul de cabeça fez Vasco 1-0. E o Vasco foi à frente e conseguiu logo o segundo gol, mais uma jogada pela esquerda, o Piton cruzou na área, Pedro Raul de cabeça, o goleiro da equipe do Palmeiras espalmou, e o Gabriel Peck aproveitando para fazer 2-0. Você está vendo a comemoração do Gabriel Peck, segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, o segundo de perna direita. Mas depois o Vasco não conseguiu segurar a ótima equipe do Palmeiras, que empatou o jogo e terminou 2-2 a partida. Com esse resultado, o Vasco agora ocupa a 4ª colocação, pelo menos até o momento, já que hoje tem um jogo do Botafogo, que se vencer vai a 6 pontos e ultrapassaria o Vasco na tabela de classificação. Mas o Vasco, nesse momento, ocupa o G4 do Campeonato Brasileiro. E o Maldonado, que ontem acabou ficando na beira do gramado, já que o Maurício Barbieri estava suspenso, comandando a equipe, ele falou após a partida, fazendo uma análise desse empate entre Vasco e Palmeiras, 2-2. Bom, na verdade, tivemos uma postura muito boa durante o primeiro tempo, né? Conseguimos abrir uma vantagem boa. Depois, no finalzinho ali, no cruzamento, a gente tomou um gol. E isso deu com que o Palmeiras já entrasse no segundo tempo já mais determinado. Mas a gente não tem nada a reclamar, até porque muitas vezes as pessoas lá fora, torcedor, até o pessoal da imprensa, já dava que o Vasco ia perder os 2 jogos, né? Os 2 jogos fortes, com quase os últimos 2 times mais fortes do Brasil, quase. E então a nossa postura sempre foi a mesma e conseguimos um grande resultado contra o Atlético, e hoje novamente um empate, que não é porque a gente recua demais, é porque o adversário te leva a isso, por a qualidade que eles têm. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América, e isso acredito que para nós é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado, até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso,
E é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores, para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. E infelizmente o resultado que a gente não esperava, mas a gente entende que do outro lado tem uma grande equipe. E por falar em análise, quem chega aqui logo depois que tem um jogo com exclusividade aqui no Bom Dia Gigante é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou dessa partida? Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E ontem, o Vasco empatou frente ao atual campeão brasileiro, o Palmeiras, no Maracanã lotado. A gente sabia das dificuldades que seria esse jogo, principalmente pelo entrosamento do outro lado. Mesmo o Palmeiras aí segurando algumas das suas principais peças, é um elenco muito homogêneo, um elenco que o técnico Abel Ferreira tem realmente o total controle sobre as ações. O Vasco saiu na frente 1-0 numa grande jogada, primeiro um lançamento perfeito do Jair, um cruzamento do Alex Teixeira e o Pedro Raul como centroavante de área mesmo fez 1-0. Depois o segundo gol numa linda jogada do Piton, um domínio orientado, já saiu para frente, acabou cruzando a bola na cabeça do Pedro Raul. O Everton fez uma grande defesa e no rebote o Gabriel Peck fez 2-0. E igual foi no jogo da semana passada contra o Atlético Mineiro, o Vasco acabou tomando um gol aí nos acréscimos. Uma falha do Bambu, apesar de ter feito um bom jogo, não poderia ter deixado o Navarro cabecear aí da maneira que cabeceou. Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras vem para cima, vem com tudo, o Abel Ferreira acaba fazendo algumas alterações e o Vasco demora muito para entrar no jogo. Sofre o empate 2-2, um gol de cabeça do Arthur. Depois o técnico aí ontem, interino Maldonado, com certeza com algum tipo de comunicação com o Barbieri, mexe na equipe, só que infelizmente essas peças acabam não dando a resposta. Marlon Gomes mais uma vez entrou, não conseguiu desempenhar tudo aquilo que a gente imagina. O Figueiredo, infelizmente, parece que está perdendo o trem da história. E o Orechano, que entrou aí aos 44, 45 do segundo tempo, foi a peça que mais funcionou, mesmo que foi só em 2, 3 oportunidades. Cada vez fica mais claro que o Vasco tem uma equipe titular sólida, uma equipe titular competitiva, que precisa de algumas peças. Por exemplo, ontem o Rodrigo acabou sentindo o jogo. Agora, que a gente precisa de um elenco para dar aí uma maior tranquilidade por Barbieri, isso eu não tenho dúvida alguma. E mais uma vez, quem brilhou pelo Vasco foi o camisa 11, Gabriel Peck. Ele fez uma ótima partida ontem, a gente até inclusive nas notas demos nota 10 para ele, porque ontem se dedicou bastante e saiu ainda premiado com o segundo gol do Vasco. Pena que não ter dado a vitória ao Vasco, mas pelo menos conseguiu mais um pontinho nesse Campeonato Brasileiro através do gol do Gabriel Peck. E ele fala sobre essa questão de estar começando muito bem o Campeonato Brasileiro com mais um gol e já projeta a próxima partida. A gente fez um bom início de jogo, a gente vem fazendo sempre um bom início de jogo e a gente tomou o gol ali no apagado do primeiro tempo, como aconteceu lá no Galo. Infelizmente a gente não conseguiu manter o resultado da vitória, mas a gente se doou dentro de campo, a torcida viu, como você falou, a torcida aplaudiu porque viu o nosso esforço e viu que a gente tentou lutar até o final. Agora é descansar e pensar no Bahia, que é na próxima segunda. E como disse aí o Gabriel Peck, o próximo jogo do Vasco é na próxima segunda-feira, feriado, dia 1º de maio, jogando em São Januário, jogo marcado para as 8 da noite. Bem que o Vasco pode tentar ali nos bastidores junto à CBF, para já que é feriado, colocar num horário mais tranquilo, por exemplo, 4 da tarde, 6 da noite, pelo menos, para esse jogo Vasco e Bahia, já que é feriado em São Januário, seria muito importante esse jogo ser mais cedo, pelo menos 4 da tarde seria um bom horário para esse jogo Vasco e Bahia na próxima segunda-feira, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E agora falar um pouquinho sobre o fim de semana em que o Vasco, time feminino, estreou no Campeonato Brasileiro A3. E quem traz todos os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante é ela, Juliana Biancardi. Fala aí, Juliana, bom dia! Bom dia, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Juliana por aqui para a gente falar um pouco da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A3. O Vasco que começou ganhando o jogo aí por 2-0, a gente fechou o primeiro tempo ganhando por 2-0, 2 gols de pênalti aí da Ju Pacheco, a nossa capitã, que diga-se de passagem jogou muito bem, foi a dona do meio campo ali da partida.
E aí começou a aparecer um pouco a arbitragem, uma arbitragem extremamente confusa, uma árbitra da FIFA, mas que não usava os mesmos critérios para as duas equipes, acabou distribuindo diversos cartões amarelos e infelizmente nossa atleta Yasmin foi expulsa ainda no primeiro tempo. Então, mesmo com o placar de 2-0, o Vasco ficou aí com uma atleta a menos. Como já era de se esperar, o Pérolas partiu para cima do Vasco e aí aos 15 e 16 minutos do segundo tempo, em uma jogada totalmente confusa, a bola sobrou para Stephanie na entrada da grande área, ela chutou, teve um desvio e aí não teve como a Bibi agarrar. Bibi também, que fez uma excelente partida, goleira do Vasco, sempre segura quando acionada, mas infelizmente a bola acabou desviando e não teve muito o que a Bibi fazer, a bola morreu no cantinho do gol. Mas aos 30 minutos do segundo tempo, a gente acabou aí sofrendo um pênalti extremamente duvidoso, né? Não vou entrar no mérito, mas é aquele clássico de compensar, né? Compensar um pouquinho o pênalti. Já que eu marquei para o Vasco, vou marcar também para o Pérolas, enfim, na minha opinião, não foi pênalti. E aí, Pérolas de Negras acabou empatando o jogo, a Bibi ainda pegou o pênalti, só que ela não conseguiu espalmar a bola para fora, ela não conseguiu encaixar, a bola acabou ficando um pouco na frente dela ali, a própria batedora, novamente a Stephanie, foi e jogou a bola para dentro do gol. Por fim, galera, eu queria fazer um convite para vocês, quem quiser ficar mais por dentro do futebol feminino do Vasco e do futebol do Vasco de uma forma geral, segue lá meu Instagram, @camisa10vascaína, valeu? Espero vocês lá e até breve. Tchau, tchau! E esse jogo da volta entre Vasco e Pérolas Negras será no próximo sábado, 3 horas da tarde, no Nivaldo Pereira, com transmissão da Vasco TV. O Vasco precisa de uma vitória para conseguir chegar à próxima fase do Campeonato Brasileiro A3 e buscar, quem sabe, o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Boa sorte para as meninas. E por falar ainda do jogo de ontem contra o Palmeiras, o Maldonado também falou na coletiva de imprensa sobre a demora que teve ali em relação à substituição. E ele dá uma informação importante, que o Luca Orediano poderia ter entrado em outro lugar no jogo e não no lugar de Gabriel Peck. Confere só. A gente queria manter a estrutura do time. A gente sabia que em algum momento a gente podia utilizar o Luca em outra posição, só que a gente não esperava que o Peck fosse sentir naquele momento e obrigasse a gente a fazer a troca. Mas a gente tinha que contrarrestar algumas mudanças que o Palmeiras fez também, soltou seus dois laterais também, então isso faz com que a gente tenha que recuar também os nossos pontas para poder fazer a marcação. Mas a mudança mais ou menos era isso, manter o nosso meio de campo forte, e infelizmente a gente não esperava que o Peck fosse sair, aí tivemos que fazer essa troca. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, informações importantes, até porque essa segunda-feira pode ser um dia agitado no Vasco, com muitas situações, até porque a comitiva da 777 Partners esteve ontem no Maracanã para acompanhar a partida e pode ter situações importantes nos próximos dias, principalmente nessa segunda-feira. Confere só as informações, até porque ontem no Maracanã, como eu disse, antes da partida, a comitiva da 777 Partners se encontrou com a presidente do Palmeiras, a Leila Pinheiro, no gramado. Você tá vendo as fotos aí? O Josh Wander conversou por alguns minutos com ela, entre muitos assuntos. De acordo com bastidores, o grande teor da resenha informal é buscar ideias para agilizar ainda mais a criação da Liga Brasileira do Futebol o quanto antes. Vasco e Palmeiras são dois dos clubes mais favoráveis à efetivação da Liga, onde os clubes vão desvincular o principal campeonato nacional da CBF e ter recursos ainda maiores. Já a comitiva da 777 também aguarda hoje o pronunciamento do governo
governo do estado em relação à licitação do Maracanã, até porque eles querem administrar o maior estádio do mundo e essa licitação ainda não saiu, mas a justiça já definiu que o governo do estado tem até hoje às 2 da tarde para se pronunciar em relação a isso. E eles também vão visitar São Januário, até porque ainda é uma situação que o Vasco pretende reformular São Januário e também os CTs, tanto de Caxias, mas principalmente o Moacir Barbosa em Jacarepaguá, já que o Vasco visa planejamento de reforma desses locais. E qualquer outra informação você vai ficar sabendo hoje através da nossa live tradicional, 7h30 da noite aqui no canal Atenção Vascaínos, ou então você siga a gente nas redes sociais, @avascaínos. Qualquer informação de bastidor, a gente vai também trazer essa informação no Twitter, no Facebook e no Instagram do canal Atenção Vascaínos. Ufa, 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 que bom dia gigante foi esse, rápido, dinâmico, com muitas informações para você ficar sempre muito bem atualizado. Depois do empate contra o Palmeiras no Maracanã, o Vasco agora tem 4 pontos, ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas precisa agora voltar a vencer, já que tem um confronto com o Bahia na próxima segunda-feira. E eu quero saber de você, o que você achou da partida? Gostou do resultado? Gostou da atuação? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua participação através aqui dos nossos comentários, que é muito importante. E você quer até agora ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo que é importante, me dá essa moral aí e claro, compartilhando, né? Copiando o link e avisando para todo mundo lá nos seus grupos de redes sociais que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. E um recado importante para você que tem uma marca, tem um negócio e quer divulgar aqui no canal Atenção Vascaínos, o canal de maior credibilidade falando de jornalismo de Vasco aqui no YouTube, não tem jeito? Faz o seguinte, manda um e-mail pra gente, manda um e-mail, faz o contato, a gente pode trocar uma ideia para você ter a sua publicidade aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, acompanhe também o nosso segundo canal Ave Mais, as nossas redes sociais, @avascaínos, que é muito importante você também participar com a gente. Grande abraço, tamo junto, até mais tarde, 7h30 da noite, aqui na nossa tradicional live de segunda-feira. Valeu, fui! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!